Abandonar tudo que você tem para se tornar popular e influente. Essa ideia pode não parecer muito legal, mas é o que a personagem Maia escolheu em sua jornada. Hoje vamos conhecer a história da Maia, a melhor amiga do Rei Xavier. Vamos descobrir como ela se tornou a melhor amiga do rei e o que ela precisou fazer para isso. Vem comigo e vamos conversar sobre essa ótima personagem do desenho de O Mundo de Greg. Bora lá! Opa, eu sou o Gabi. Seja bem-vindo ao meu canal de desenhos animados. Se você descobriu o canal através desse vídeo aqui, saiba que eu sempre trago 2 vídeos legais por mês sobre desenhos animados. Então se você gosta desse assunto, se inscreve aí porque vai me ajudar muito a continuar por aqui no YouTube. E antes de seguirmos com o vídeo, eu te convido a entrar lá no nosso servidor no Discord. Lá é um lugar bem legal, com gente que também curte desenhos animados e o canal aqui. Tem bots que você pode brincar e se divertir por lá, e muito mais. Eu tô sempre por lá no servidor, então você vai poder conversar comigo por lá também. E quem sabe a gente pode virar amigo. Então eu te espero lá no servidor, hein? Agora relaxa, porque sem mais enrolação, tá na hora de saber de tudo sobre a Maia, a melhor amiga do rei. Pra você que não sabe, a Maia é uma personagem antagonista do desenho O Mundo de Greg. Ela é o braço direito do Rei Xavier, que digamos que é um cara muito mau caráter. Maia é conhecida como a melhor amiga do rei. Porém, mais pra frente vamos entender que esse título é apenas uma farsa, já que ela age muito mais como apenas uma guarda do Rei Xavier do que como uma amiga de verdade. A história da Maia está profundamente atrelada a 2 outros personagens, que são o Xavier, um rei tirano e autoritário, e o Omar, o Poncho Verde, que é basicamente o maior inimigo do rei, e consequentemente da Maia. Ao longo da história dela, vamos ver bastante esses 2 personagens aparecendo. Por isso eu acho importante vocês saberem pelo menos o básico sobre quem são esses 2. E falando nisso, já comenta aí embaixo quem você prefere, o Omar ou a Maia. Eu sinceramente acho o Omar muito mais cativante, mas eu quero saber a opinião de vocês, então comenta aí embaixo. Olhando por cima e de forma bem rasa, a Maia parece apenas uma menina fria e que não demonstra ser afetada pelos sentimentos. Sempre que ela precisava realizar alguma tarefa que o rei mandava, ela fazia sem questionar. Dá até para pensar erradamente que a Maia é uma pessoa má, assim como Xavier. Mas na verdade, ela não é tão ruim quanto ele. Porém, sem dúvidas, ela cometeu um grande erro por ajudar o rei Xavier em suas maldades egoístas. Quanto mais a gente conhece a Maia, mais vamos entendendo que na verdade ela não é tão rasa e fria assim. Tem muito mais coisa por detrás da personagem. Lá no fundo, ela não quer realmente fazer tudo o que faz. Aos poucos, ao longo dos episódios em que ela aparece, vemos que ela não obedece Xavier de forma tão cega quanto pensávamos. Muitas vezes vemos ela tentando conversar com o Rei Xavier por conta de alguma ordem que ele deu que foi injusta, e coisas parecidas, mas o rei nunca dava ouvidos. Posso citar de exemplo algo que aconteceu na grande saga do Pique Bandeira, onde o Rei Xavier dá uma ordem para Maia destruir uma rampa de skate que os skatistas do riacho usavam. E claro, a Maia obedece ele. Entretanto, logo depois, enquanto a Maia ainda estava destruindo essa rampa, o Xavier é atacado por rebeldes. E a Maia obviamente não estava lá para protegê-lo, porque ela estava cumprindo tarefa de antes, né? Mas o rei não quer nem saber e já começa a reclamar fortemente com a Maia, por ela não ter protegido ele naquele momento. Nessa hora, a Maia tenta responder ao rei e explicar que era simplesmente impossível ela proteger ele e destruir a rampa ao mesmo tempo. Mas o Xavier não é do tipo que aceita o que os outros falam. A relação do Rei Xavier e da Maia é bem instável por causa dessa personalidade quebrada do Xavier. E por isso existem outros exemplos de momentos como esse em que a Maia se incomoda com a forma que o Xavier trata ela. Mas para nos aprofundarmos de verdade em um personagem, precisamos conhecer e entender a história dele. Por isso, vamos ver agora a história da Maia, de uma forma um pouco resumida para se encaixar melhor no vídeo. Tudo começa com os 2 grandes amigos, Maia e Omar. Sim, esses 2 eram amigos. Esses 2 aí se divertiam bastante juntos e sempre se reuniam no riacho, mostrando mais uma vez como o riacho é um lugar importante para as crianças. Tudo era normal, até que um dia eles conheceram Xavier, essa pessoa que mudaria completamente a vida do Omar e da Maia. Com o passar do tempo, Xavier foi se aproximando da Maia e do Omar. Os 3 se tornam amigos, porém, se tratando do Xavier, não era tão simples assim. Nessa época, a pessoa que possuía o título de Rei do Riacho era a irmã mais velha do Xavier, a Cheyenne. Mas logo depois ela se tornou uma adolescente e teve que parar de brincar no riacho porque isso era algo infantil demais. E seguindo a lógica, o trono foi passado para o Xavier. E claro que isso traria várias mudanças para o riacho. A primeira de todas era que o rei sempre precisava ter ao seu lado um melhor amigo, uma pessoa que sempre estaria com ele e agiria como um guarda número 1.
e o Xavier precisaria ter um melhor amigo também. Porém, ele tinha que escolher entre a Maya e o Omar. Para decidir isso, o Xavier, que já era maligno desde essa época, fez com que os dois amigos brigassem pelo título de melhor amigo do rei. Omar versus Maya. Quem ganhasse seria o melhor amigo do rei Xavier. É uma luta bem legal. Pra falar a verdade, o mundo de Greg é cheio de lutas legais, mesmo sendo um desenho bem mais calminho nesse sentido. O Omar acaba vencendo a batalha, mas ele não liga pra ser o melhor amigo do rei. Tudo que o Omar queria era continuar sendo amigo da Maya. Entretanto, a própria Maya não pensava da mesma forma. Como o Omar não quis ser o melhor amigo do rei, a Maya ganhou o título mesmo perdendo a luta. A partir desse momento é onde a Maya começa a agir mais como uma guarda do que tudo. Afinal de contas, ela deixou de lado seu verdadeiro amigo Omar, apenas para se tornar melhor amigo do rei. Mas então vem uma questão nisso tudo. Por que a Maya queria tanto ser a melhor amiga do rei Xavier? Para entendermos isso, precisamos também saber o que de fato uma pessoa ganha sendo a melhor amiga do rei. E a resposta para isso é simples: status. Sendo a melhor amiga do rei, ela seria como a segunda pessoa mais popular e importante do riacho, estando abaixo apenas do próprio rei, claro. Vejamos, se ela seria a segunda pessoa mais importante do riacho, em tese todo mundo iria respeitá-la e ela teria vários outros amigos. Mas é notável que isso não é bem assim, já que as outras crianças tinham mais medo da Maya do que qualquer outra coisa. Parando para pensar melhor, dá para entender por que a Maya acabou se corrompendo. Ela queria ser mais popular e ter essa sensação de estar no topo da hierarquia do riacho. Inclusive, eu até acredito que várias outras crianças no lugar da Maya acabariam fazendo a mesma escolha de abandonar seus amigos para se tornar o melhor amigo do rei. Talvez até o próprio Greg, já que ele liga tanto para esse negócio de ser popular e tal. Mas aí já é outra história. Então, voltando. A situação da Maya é bem triste. Ela aceitou abandonar quem realmente gostava dela em troca de poder. Como eu disse antes, esses dois personagens são importantes demais para a história da Maya, e eles dois servem como opostos nessa situação. Enquanto Xavier representa uma péssima amizade que só vê a Maya como um guarda e se coloca totalmente acima dela, o Omar por outro lado gostava de verdade de sua amiga. Tanto que mesmo depois de tudo, o Omar continuou tentando trazer a Maya de volta para o lado do bem. Contudo, talvez se a Maya tivesse pensado melhor, ela teria escolhido ficar com o Omar, e quem sabe, derrotar o Rei Xavier junto com ele. Mas com certeza a Maya não é nenhuma santa também. Ela, por influência do Xavier, fez muitas coisas ruins. Atacou muitas pessoas e certamente deixou muitas crianças do Riacho bem tristes. Há cenas onde vemos que o Xavier mandava ela destruir brinquedos ou qualquer outra coisa divertida de qualquer criança que o Xavier não gostava. Ela fazia esse tipo de trabalho com peso na consciência, mas mesmo assim ela fazia, então a gente não pode tirar a culpa dela. Acho que ela se perdeu demais nas próprias escolhas e acabou se tornando uma das maiores vilãs do mundo de Greg, já que, se o Rei Xavier é um vilão por ter feito coisas muito ruins no desenho, a Maya é tão vilã quanto por ter ficado ao lado do rei em todas as suas maldades. Você considera a Maya uma personagem má ou não? Deixe aí nos comentários para eu saber. Sem dúvidas ela fez muitas coisas erradas, porém a influência do Xavier nela é meio que a causa de todas as maldades que ela fez. Porém, é claro que mesmo ela tendo sido uma pessoa ruim por bastante tempo, ela sempre tem uma segunda chance para melhorar e se tornar alguém melhor, já que a Maya é apenas uma criança, né? Então, depois do Rei Xavier ter sido derrotado e toda essa parada de rei do Riacho acabou, a Maya parou de andar com Xavier. Ainda bem, né? E começou a estar apenas com as outras pessoas que também eram da guarda do rei. Eu não falei deles antes, mas o rei tem uma guarda completa e junto dessa guarda fica a melhor amiga do rei. Essas outras crianças que eram da guarda real realmente eram amigas de verdade da Maya. Eles gostavam dela e eram pessoas boas, apesar de terem trabalhado para o Xavier. A gente vê que depois da queda do Xavier, a Maya ficou bem melhor estando com amigos de verdade. Ela até mesmo começou a criar uma amizade com Greg, o protagonista. Com certeza esse é o momento perfeito para que o Omar e a Maya voltem a ser amigos de novo. E a conclusão mais certa que temos com essa análise da Maya é que o real vilão do mundo de Greg é sim o Xavier. Ele usou do seu poder e status de rei para se aproveitar de muita gente. Se você tem interesse em assistir mais vídeos como esse sobre desenhos animados, não só sobre o mundo de Greg, mas sobre outros desenhos da Cartoon Network, e até quem sabe, talvez da Nickelodeon ou qualquer outra coisa que eu possa trazer, se inscreve aí no canal. 2 vídeos por mês sempre saindo pra você. E a sua inscrição me ajuda demais. Então se inscreve aí. Eu conto com você. Agora, o mundo de Greg é um desenho cheio de mistérios e coisas sinistras. Tem muitas curiosidades e bizarrices nesse desenho incrível da Cartoon Network. Se você quiser conhecer os 7 maiores mistérios do mundo de Greg, clica nesse vídeo que tá passando aí na tela. Eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, sem mais enrolação, eu vou ficando por aqui.
Fique bem e até um próximo vídeo. Falou!